Amém. Aleluias. Glorifique ao Senhor, adore, exalte-o, engrandeça-o, porque Ele é digno de louvor e adoração. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a Ele. Todo ser louve ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor e adoração. Abra comigo em Malaquias capítulo 2. Enquanto você abre, agradeço a Deus pela oportunidade. Se não fosse por sua graça e misericórdia, não estaríamos aqui. Agradeço ao pastor Josué, meu pai, pela responsabilidade que ele me concede, a minha esposa e a vocês, igreja, que intercedem por nós. Malaquias capítulo 2, versículo 17 e capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Malaquias capítulo 2, versículo 17 e capítulo 3, versículo 1 ao 5. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, o livro que antecede o livro de Mateus. Fica fácil. Vamos ler. Malaquias capítulo 2, versículo 17, capítulo 3, versículo 1 ao 5 diz assim: Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que Ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Sereis testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Deus, ainda em tua presença, Senhor, estamos aqui, Senhor, diante de Ti para Te louvar, Te agradecer e Te engrandecer, Pai. Te bendizer, Pai, e dizer muito obrigado pelo privilégio que estamos aqui diante de Ti, diante da Tua presença, em Tua presença, sentindo, Pai, a Tua graça e o Teu Espírito pairando sobre nós. Nos permita Te pedir, Pai, continua conosco. Senhor, em particular, usa-me para a Tua palavra, em particular sobre o Teu povo, Pai, que eles possam entender a Tua mensagem e possam aprender mais uma vez a Tua palavra. É o que Te peço e Te agradeço em Teu nome. Amém. Pode sentar. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, e já dando, eu daria o juiz no banco dos réus. É interessante porque eu quero falar nesse sermão como muitas vezes a petulância do ser humano atinge e ultrapassa certos limites, a ponto de muitas vezes queremos julgar Deus, queremos colocá-lo como réu. Nós muitas vezes nos tornamos pessoas que nos consideramos juízes, e às vezes nos consideramos tão perfeitos e colocamos Deus como alguém falho que pode ser julgado. Interessante que eu quero falar hoje à noite como o contexto de Malaquias se enquadra muito com o nosso. Aquele povo tinha passado pelo cativeiro babilônico. Eles já haviam construído o segundo templo, mas se perguntavam: onde está Deus? Cadê o Deus
Será que Ele nos ama? Será que vale a pena servi-lo? Sabe por quê? Porque assim como no tempo deles, no nosso tempo, nós perguntamos: por que a fome existe? Onde é que está Deus? Por que acontecem guerras? Onde é que está Deus? Por que acontece, Deus permite uma pandemia? Onde está Deus? E essa pergunta, apesar das gerações que se passam, essa pergunta se instaura a cada geração. Pessoas que não acreditam perguntam: onde é que está o Deus de vocês, se tudo isso acredita? Muitas vezes nós perguntamos: cadê o nosso Deus? Porque há tantas lutas. Só que interessante é que quando temos esse tipo de pensamento, nós estamos nos comparando e nos tornando esse povo judeu que aprendeu com seus pais sobre o Deus que existiu, mas a incredulidade se instaurou no meio deles a ponto de perguntarem: cadê o Deus do juízo? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. É quando muitas vezes colocamos Deus no banco dos réus. Porque o livro de Malaquias é um livro muito curto, tem 4 capítulos. E dos seus 55 versículos, 47 é Deus falando em primeira pessoa. É Deus respondendo profeticamente. É Deus respondendo aquilo que estava no coração e na mente daquelas pessoas. O povo não estava falando audivelmente onde está o Deus do juízo, mas Deus, sondando o coração daquele povo, chegou o momento que Ele respondeu onde estava o Deus do juízo. Aquele povo estava incrédulo, e por isso Ele passa a responder os pensamentos, aquilo que estavam no coração e mente daquelas pessoas, que muitas vezes, apesar de não falarmos, é o que está em nosso coração e em nossa mente. Então, como lido em Malaquias capítulo 2, versículo 17, capítulo 3, versículo do 1 ao 5, vamos ver, eu vou trabalhar com o livro de Malaquias e vou tentar trabalhar com vocês como aquele esfriamento espiritual está também contaminando o nosso meio. Interessante que Deus parecia ter esquecido daquele povo. Interessante que Zorobabel e Josué, pessoas que eram e estavam como pessoas heróis e que conduziriam aquele povo em uma nova era, já estavam mortos. Ageu e Zacarias haviam destacado eles, mas eles não estavam mais. O povo não tinha mais alguém como referência. Interessante que Ezequiel profetizou o segundo templo. O segundo templo foi construído, mas a glória de Deus não estava lá, porque o objetivo de Deus não era manifestar sua glória no segundo templo, mas um dia derrubá-lo. Interessante que tudo aquilo que o povo esperava que se concretizaria não aconteceu. Eles esperavam que o Messias descesse e tirassem as nações pagãs do poder e colocasse Israel como uma nação triunfante sobre a terra, mas isso não aconteceu. Não só o Messias não desceu naquele momento, também como Deus silenciou. Deus aqui em Malaquias responde a última vez em 430 anos, por conta da incredulidade e por conta da petulância do homem em achar que Deus pode ser colocado no banco dos réus. Então, irmãos, interessante que gerações estavam se passando e as promessas não estavam se cumprindo. O escritor aos Hebreus diz em capítulo 11, versículo 13, que todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Gerações estavam passando, mas as promessas que os pais entendiam não estavam sendo cumpridas naquelas gerações. E isso estava gerando dúvida e incredulidade no meio daquele povo. Só que alguns estavam ficando revoltosos e afrontando a santidade e o caráter de Deus. E isso é o que está acontecendo em nosso tempo. Quando eu digo em nosso tempo, não digo nós como igreja, mas muitas vezes a terra, a humanidade está afrontando Deus com o seu coração, com os seus pensamentos. Então hoje eu vou buscar ser um pouco mais objetivo, porque da última vez que eu preguei 1h17, e eu tive que escutar algumas brincadeiras lá dentro. Então hoje eu vou procurar ser objetivo e mostrar a você a palavra de Deus, como devemos nos comportar para que a incredulidade daquele povo não se instaure em nossa vida. Então, vamos seguir. Primeiro ponto, eu quero trabalhar com você:
os acusadores de Deus. Os acusadores de Deus são ingratos. Interessante que as pessoas que estavam acusando Deus não eram nações pagãs, era o povo eleito. Não eram pessoas que não conheciam a aliança que Deus fez entre ele e Abraão. Eram pessoas descendentes do próprio Abraão que conheciam a aliança, e eram essas que haviam sido amadas por Deus, protegidas por Deus e libertadas por Ele, que estavam afrontando. Isso indica ingratidão. E pessoas ingratas precisam e necessitam acusar Deus, porque elas não reconhecem aquilo que Deus fez por elas. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 37, Deus vai mostrar o amor dele pelo povo eleito. Diz assim: porquanto amou teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente com a sua grande força, para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e te dar por herança, como hoje se vê. Esse ensinamento foi o que foi ensinado àquele povo, mas eles não reconheciam mais o amor de Deus por eles. Interessante que Deus não só o amou e amou aquele povo, como também os ensinou a amá-lo de volta. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 10 diz: faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O amor de Deus era recíproco, só que a ingratidão era daquele povo que conhecia o amor dele, mas não dava de forma recíproca, não respondia a Deus com o amor deles para com ele. E isso acontece em nosso tempo, porque Deus nos ama, e por sermos ingratos não devolvemos a Ele o amor que Ele nos concede e nos ensinou. E muitas vezes colocamos Deus e o acusamos de que Ele, entre aspas, está errado, quando na verdade somos nós que não devolvemos o amor dele de forma completa. Interessante que Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aquele povo estava respondendo ao amor de Deus de forma parcial, porque eles construíram um templo, mas não o adoravam, não buscaram a sua glória, não sacrificaram para ele. Aquele povo tinha uma rotina de culto, mas não adorava. Os sacerdotes estavam em posição, mas quando saía, roubava do templo. Então muitas vezes estamos na igreja, levantamos templo, louvamos, mas isso não quer dizer responder de fato, de forma completa, o amor dele. Porque o amor dele não pode ser julgado por ações externas, mas pelo coração que ele sonda, e ele procura verdadeiros adoradores. Deus não procura verdadeiros construtores ou levantadores de mão, mas verdadeiros adoradores, que só pode ser julgado pelo seu coração. E aquilo é o que estava acontecendo no meio daquele povo. Ele estava amando de forma parcial, não de forma completa como Deus merece e exige. Interessante que Malaquias capítulo 1 versículo 2 diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Aquelas pessoas estavam com a petulância ao ponto de dizer ao Senhor: aonde o que o Senhor me ama? Porque não ouvimos a tua voz, então dizemos que tu não me ama. Porque o Senhor não faz o que eu quero, eu digo que e acuso que o Senhor não me ama. E isso era o que estava acontecendo no meio daquele povo, porque Deus não estava fazendo a vontade deles. Eles estavam perguntando: onde é que o Senhor nos ama? E isso infelizmente tem se instaurado em nosso meio. Tentamos colocar Deus dentro de limites, dentro de uma caixinha que podemos controlar. E porque Deus não se enquadra nesse limite, perguntamos por que Ele não nos ama.
e Deus já provou o seu amor na cruz, Ele já derramou o seu sangue. Ele não precisa ficar falando todo dia que Ele nos ama, porque o seu sacrifício é eterno e o seu amor também. Só que queremos uma caixinha de repetição: eu te amo, porque nós somos carentes. E carência gera crentes e pessoas ingratas com Deus. Nós temos a oportunidade que aquele povo não teve. Aquele povo ainda não havia conhecido o Messias, e nós conhecemos. Nós sabemos o sacrifício dele. Nós sabemos que ele se fez carne e habitou entre os homens para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Então temos a oportunidade que eles não tiveram de reconhecer esse amor e devolver a Deus, porque Ele merece. Os acusadores de Deus, eles são insensíveis. Eles não têm sensibilidade à presença de Deus. Malaquias capítulo 2, versículo 17 diz: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Aquele povo não sentia que estava enfadando a Deus. Enfadar aqui no hebraico é o termo iaga, que indica tornar cansado. As palavras e as atitudes daquele povo estavam cansando Deus. Quando eu e você somos insensíveis, quando eu e você não somos gratos, quando eu e você só abrimos a boca para reclamar, não é que Deus não está ouvindo, é que Deus está cansado das reclamações em série. Reclamar enfada, cansa Deus. Por isso Deus estava em silêncio. Por isso Deus não estava entrando em providência, porque aquele povo só reclamava em vez de adorar. Eles, em vez de fazerem o que os seus pais fizeram, que era adorar, em vez de fazer o que Abraão fez, que era exaltar a Deus e sacrificar a Deus, eles estavam apenas reclamando. E isso enfadava ao Senhor. Então perguntamos por que nesse tempo Deus não age. É porque muitas vezes estamos acusando Deus com a nossa insensibilidade. Onde está Deus? Estamos enfadando Ele com nossas palavras e o nosso estilo de vida? O que nós estamos fazendo com a nossa vida é que responde os atos de Deus para conosco. Porque Deus nos deu a vida, nos deu a respiração, nos deu um teto sobre nossa cabeça, nos deu um templo para congregar, e mesmo assim reclamamos de algo que não temos. Talvez ainda não chegou, porque estamos enfadando a Deus. Os acusadores de Deus, eles são equivocados. Como assim? Eles tinham uma compreensão do que Deus era, quando Deus na verdade era totalmente diferente do que eles queriam que Ele fosse. Eles queriam um Deus que exaltasse Israel e derrubasse todas as nações, mas ainda não chegou o tempo de Deus para fazer isso. Eles queriam que Deus o exaltasse e desse glória naquele templo, quando aquele templo era para glorificar os homens que o construíram, e Deus não queria. Eles queriam que Deus descesse e se tornasse um rei perante as nações, e Deus ainda não desceu. Eles queriam que Deus se enquadrasse naquilo que eles queriam. Eles queriam um Deus que ficasse no balcão de transportadora, levando e trazendo aquilo que eles queriam. E Deus não é transportador de vontade. Quando pensamos dessa forma, estamos nos tornando acusadores equivocados, porque queremos um Deus que não existe. Queremos um Deus que esteja debaixo da nossa soberania. Queremos um Deus que responda à nossa vontade, quando Deus não vai se dar ao trabalho de inflar o seu ego. E isso transformou aquele povo incrédulo em acusadores equivocados, porque queriam um Deus que não existia.
Interessante que eu vou te apresentar quem é Deus. Jeremias capítulo 10, versículo 12 diz: Ele fez a terra com o seu poder, estabeleceu o mundo com a sua soberania, e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele soar a sua voz. Logo há rumor de águas no céu, e faz subir os vapores da extremidade da terra. Faz os relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros faz sair o vento. Ei, quem somos nós para querer que Deus seja o que queremos que Ele seja? Não tem como, a matemática não bate. O Deus que criou tudo se limitar à nossa vontade. E se isso fosse possível, existiria tantos deuses, milhares. Enfim, imagine que existisse um Deus para cada ser humano. O mundo estaria pior, porque se estamos em guerra sem mandarmos no Deus que já existe, imagine se tivéssemos os controles cada um sobre um Deus. Nem a nossa vontade consegue ser igual um para com o outro. A gente não consegue ter comunhão um para com o outro, quanto mais se pudéssemos colocar dois deuses para terem comunhão, cada um com sua vontade. E isso fez com que aquele povo incrédulo se tornassem acusadores equivocados. Vamos seguir? Segundo ponto: a acusação contra Deus. Deus é acusado de ser passivo do que acontece no mundo. Malaquias capítulo 2, versículo 17 diz assim: Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e é desses que Ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Ei, essa discussão aqui tem até hoje. Por que o ímpio prospera e o crente não? Por que o ímpio prospera e consegue várias coisas, e eu que estou aqui tentando não pecar não consigo nada? Isso também acontecia nos dias de Malaquias. Nós não somos exclusivos a pensar nisso. Só que interessante que a palavra vai responder isso. Muitas vezes caminhamos como homens certos, mulheres corretas, que fazemos a vontade de Deus, mas vemos o ímpio crescer. Só que esse pensamento gera uma brecha que pode causar um afastamento entre você e Deus. Essa é uma brecha que Satanás usa para te afastar dos propósitos que ele tem para a sua vida. Interessante que essa limitação humana faz com que eu e você, sempre que pensarmos em por que o ímpio prospera e eu não, estamos acusando Deus, acusando dele ser passivo, porque ele permite que o outro cresça e não crescemos, e muitas vezes, em vez de estarmos estagnados, ainda retrocedemos. O ímpio vai para frente e nós vamos para trás. Só que muitas vezes não entendemos que essa é a vontade de Deus. Interessante que Asaf, lá em Salmo 73, versículo 1 a 7, versículo 12 e versículo 16 a 18, diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ele está afirmando que Deus é bom. Só que, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Olha, pois eu tinha inveja dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Ei, os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar.
Versículo 12: eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Versículo 16: quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Asaf está dizendo que ele quase se desviou porque sentia inveja dos ímpios, e isso para ele, para entender, foi muito doloroso. Versículo 17 ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu os pusestes em lugares escorregadios, tu o lanças em destruição. O que Asaf está dizendo é que ele quase se desviou dos caminhos de Deus, porque ele tinha inveja dos ímpios e da sua prosperidade. Só que Asaf tinha algo que os ímpios não têm: acesso ao santuário de Deus. E isso fez com que ele entendesse o fim dos ímpios. Então, irmãos, em vez de estarmos quase desviando por inveja dos ímpios, que possamos adentrar o santuário de Deus e entender o fim deles, para não cometermos o pecado de acusarmos Deus. Não é posse, não é objeto, não é prosperidade, é entrar no santuário de Deus e buscar a sua presença, e então será revelado a você o fim deles. A acusação contra Deus é acusado de ser parcial e imoral em seus julgamentos. Aqui em Malaquias capítulo 2, versículo 17, Deus é acusado de 3 sérios julgamentos. Primeiro, impunidade no julgamento. Malaquias vai dizer através do Senhor: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Eles estavam acusando Deus veladamente de não recompensar o bem, mas de premiar aquele que faz o mal. Isso estava afrontando diretamente o caráter de Deus. Eles estavam acusando Deus de promover o pecador e não abençoar o seu povo. Só que o caráter de Deus não pode ser tocado por nós. Aquilo que conhecemos do seu próprio caráter, porque Ele nos permitiu conhecer. E quem somos nós para julgar o seu caráter e aquilo que Ele quer e o que não quer? Se acontece, é porque está debaixo da sua soberania, e não cabe a nós julgá-lo, porque Ele é Deus de tudo e de todos. Em Apocalipse vai dizer que aqueles que estão na terra, nos céus e debaixo da terra o adoram. Então, se prosperam ou se não, cabe a Deus responder e não a nós julgar a Ele, porque o Deus do juízo virá. E eu pergunto a você: estamos preparados para responder pelas nossas acusações contra Ele? Ei, em Abacuque capítulo 1, versículo 2 a 4, vai dizer que: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Ei, Jeremias e Abacuque puseram em dúvida a providência divina, mas ainda se mantiveram a sua fé na justiça final de Deus. Só que o nosso pecado não é em duvidar que Deus virá, porque isso faz parte da falha e limitação humana. Mas nosso pecado está em não acreditar que Deus virá em juízo. Deus é acusado de ser corruptível em seu caráter. Vai dizer que, e desses é que Ele se agrada.
Eles atacam o caráter santo de Deus. Eles dizem que que Ele se deleita no pecador. Aquele povo está tão frio, tão incrédulo, que eles esqueceram de tudo que foi ensinado a eles. Nós somos ensinados nas pregações, nós estudamos, buscamos, entendemos, mas tudo isso até certo ponto. Quando Deus não faz a nossa vontade, enfrentamos e acusamos o seu caráter. Que tipo de povo é esse? E o que devemos entender e buscar sabedoria em Deus é que essa frieza espiritual não nos assole, porque também somos, como Asaf, tendenciosos a nos desviar e nos comportar como pessoas que podem acusar Deus. Vamos seguir? Deus é acusado de ser inativo na providência. Eles perguntam: onde está o Deus do juízo? Ei, Deus já havia entrado no dilúvio, Deus já tinha entrado em Sodoma e Gomorra, Deus já havia entrado na libertação do Egito, Deus já havia entrado na libertação da Babilônia, e ainda estavam perguntando: onde está Deus do juízo? Ei, o pecado do homem é a curta memória. Deus faz, Deus liberta, Deus responde, Deus ama, mas parece que a nossa memória é curta e esquecemos o que Ele fez. Se o Deus do juízo já veio, com certeza Ele virá, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Só que eles haviam esquecido aonde estava o Deus do juízo. Só que interessante é que Deus responde a Jó: onde está o Deus do juízo? Jó capítulo 37, versículo 14 a 22 diz assim: inclina, Jó, os ouvidos a isto, para e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento, que faz aquecer as tuas vestes quando acalma sobre a terra por causa do vento do sul? Ou estendeste com ele o firmamento que é sólido como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós, envoltos em trevas, nada lhe podemos expor. Contar-lhe-ia a alguém o que tenho dito? Seria isso desejar o homem ser devorado? Eis que o homem não pode olhar para o sol, que brilha no céu uma vez passando o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso os homens o temem. Eles não olham para os que se julgam sábios. Aquele povo incrédulo estava se tornando pessoas que se achavam sábias em entendimento e perguntavam onde estava o Deus do juízo. Só porém elas não entendiam que elas não eram capazes de se colocar diante de Deus do juízo. Em nenhum momento nós teremos e alcançaremos a plenitude para que possamos enfrentar o Deus do juízo. Só que aquele povo estava afrontando e acusando e perguntando de onde estava Deus. O que devemos fazer é: tenha misericórdia de nós, Deus. Em vez de perguntar onde está Deus, devemos solicitar misericórdia a Ele. Porque, gente, a nossa maior certeza é que o Deus do juízo virá.
Então eu peço pela nossa vida, para que não perguntemos nunca mais onde está o Deus do juízo. Interessante que todo o cenário de Malaquias, se pudermos imaginar, é um tribunal. Deus convoca pela sua profecia através de Malaquias. As pessoas respondem a Deus com seus pensamentos e o acusam. Mas agora, no capítulo 3, Deus não é mais réu. Ele se levanta agora como juiz e responderá. Terceiro ponto, a defesa de Deus. Todas as acusações contra Deus eram falsas. Só que eles perguntam: onde está o Deus do juízo? E Deus responde: o Deus do juízo virá. Em Atos capítulo 1, versículo 9 a 11 diz: e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. A maior certeza que temos é que Jesus retornará majestosamente. Interessante é que na fala de Malaquias está falando ao mesmo tempo sobre as duas vindas de Deus: a primeira do Messias e a sua volta para buscar o seu povo. Nas falas do livro de Malaquias está implícito as duas vindas de Deus. Então, o Deus do juízo virá certamente. Malaquias capítulo 3, versículo 1 diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu tempo no Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. No Antigo Testamento é falado sobre a vida do Messias 1527 vezes. Aquele povo já sabia e entendia que o Messias viria, mas ainda assim estavam perguntando onde ele estava. Só que a cada dia que passa, o Messias está mais próximo. Em Romanos capítulo 13, versículo 11, Paulo diz: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A certeza que temos e devemos entender e compreender é que a cada dia que passa o Messias está mais próximo. Só que aquele povo não entendia mais isso. Aquele povo não entendia mais o silêncio de Deus. Aquele povo não compreendia mais a vontade de Deus. Eles estavam se perguntando onde está Deus, quando nós temos a certeza que Deus retornará através de Jesus para buscar a sua noiva. Ele virá certamente. Temos que ter certeza com a nossa vida, com aquilo que temos, com aquilo que somos. Temos que ter certeza da sua vinda. Ei, vai contar na biografia do missionário David Livingstone que na sua segunda passagem pelo continente africano, quando ele estava no meio da travessia com a tribo Makololo, faltou verba e eles não conseguiram atravessar aquilo que pretendia. Então, com aquilo que sobrou, eles venderam e pagaram a tribo Zambezi, para que aquela tribo protegesse
a tribo Macololo, enquanto ele voltasse à sua nação para buscar a verba, para voltar e buscar aquela tribo, para chegar no objetivo final. E ele negociou e deixou a sua tribo. E ali começou uma zombaria entre a tribo Zambezi contra a tribo Macololo. Ei, vocês acreditam que um homem branco vai investir tempo e dinheiro em pessoas negras? Nunca vimos isso. Ele não volta. Mas a tribo Macololo falou assim: vocês não conhecem o nosso pai, ele retornará. Passou um ano, David não voltou. Pessoas da tribo Macololo adoeceram e morreram. A zombaria voltou, ele não vem. Mas aquela tribo que estava ali hospedada falou: vocês não conhecem o nosso pai, ele retornará. Passou o segundo ano, ele não voltou. A zombaria continuou. Só que um certo dia, um barco a vapor estava passando no rio, e aquela tribo Macololo foi para diante do rio e percebeu que era David naquele barco, e pulou e subiu no barco e o abraçou, porque eles tinham fé e certeza que o pai deles retornaria. Eu pergunto a você: Jesus merece menos confiança que David? Porque aquela tribo confiava com a vida deles que aquele homem falho e pecador voltaria. E nós devemos depositar a nossa confiança em Deus, em Jesus Cristo, incorruptível, imaculado, que morreu por mim e por você e prometeu que voltaria. E não confiaremos em sua palavra? Ei, ele diz: os céus e a terra se passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Confia que ele retornará certamente. Ei, Deus se defende. O Deus do juízo virá inesperadamente. Jesus não voltará em um dia óbvio. Deus não revelou ao homem que dia ele voltará, mas ele voltará como nos dias de Noé, como o dilúvio veio. Eles não esperavam. Jesus vai dizer em Mateus 24, 38 e 39: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. E ele ainda ajuda, porque aquele povo não ouviu a pregação de Noé, mas ele está dizendo assim no versículo 43 e 44: mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigia da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isto estais vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A vinda de Cristo será como o ladrão à noite. 2 Pedro capítulo 3 versículo 10 diz: mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Ei, não fique tentando adivinhar quando é que ele vem, mais ou menos assim: hoje eu vou andar em santidade porque hoje Jesus vem e está marcado no meu calendário. Não, desculpa. Andai em santidade todos os dias, andai vigilante todos os dias, andai atento, porque o Messias está vindo e baterá a porta. Ei, eram 10 noivas, 5 prudentes e 5 que ficaram dormindo. Ei,
Deus não vai dizer assim, ó, ei, acorda, está na hora de ir. Deus vai vir, vai levar a sua noiva, e quem não percebeu, vai ficar. Isso quer dizer, tchau, ficou. Ah, Deus volta? Não, porque Deus está avisando através de Jesus, ficai atentos, porque eu virei, mas quando menos esperar. Só que estamos tão automáticos na nossa vida. Acordo, trabalho, alimento, trabalho, durmo, acordo, levanto, trabalho, como, durmo, reclamo, vou à igreja, levanto, durmo e fica nisso, sem estar atento à volta de Jesus. E a maior certeza é a sua volta. Então esse negócio de eu me converto daqui uma semana, não dá tempo, porque pode ser que ele volte através da sua vinda ou através da morte para você. Eu me converto semana que vem, mas pode ser que a morte venha antes de semana que vem. Pode ser que ele venha antes de semana que vem, e semana que vem vem, mas tu fica para cumpri-la. Então, a maior certeza do povo de Deus e da noiva do Cordeiro é que ele virá. Então eu estou falando, estejamos atentos à sua volta, porque ele voltará, mas virá quando menos esperarmos. Estejamos atentos, porque ele pode voltar ainda hoje. O Deus do juízo virá restaurar. Malaquias capítulo 3 ainda vai dizer que porque ele é, o louvor já pode vir, porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Ei, Deus é como fogo de ourives. O propósito do ourives é purificar e não destruir. É um processo difícil, porque o fogo destrói a escória e purifica o ouro. Dói. Tira a forma. Eu sou desse jeito, nasci assim, vivo assim, vou morrer assim. O fogo de Deus derrete, queima, mas purifica, porque ele é como o fogo de ourives. Ei, somos preciosos para Deus. Deus jamais iria depurar algo imprestável. Se não prestássemos, ele não nos purificaria. Tem ouro dentro de mim e de você. Somos propriedade exclusiva de Deus. Somos genuínos, a ponto do ourives quer chegar, é olhar para o ouro e ver refletido nele a sua própria imagem. Ele não quer olhar para você e ver pecado. Ele não quer ver sujeira. Ele não quer ver imagem distorcida, porque ele te fez a imagem e semelhança dele. Quando ele derrete você na sua forma, ele não quer fazer com que você morra. Ele quer ver em você a imagem novamente dele. Deus é como potassa dos lavandeiros. A potassa era como um sabão, tirava as manchas, a sujeira. O fogo nos purifica internamente e a potassa nos lava
externamente. Então aquela história de que eu sou santo dentro e aqui fora sou outra coisa, não combina com a vontade de Deus. Você é puro dentro e fora, ou não dá? Esse negócio de ser eu sou santo fora e dentro não, eu sou santo dentro e fora não, não dá. Deus purifica com fogo dentro e lava nossa casca, para que possamos estar diante dele como seres limpos. Ei, Deus é o derretedor e purificador do seu povo. Vai dizer assim, como o derretedor e purificador de prata. Deus virá não somente fazer obras por nós, mas em nós. Deus quer pessoas puras. Ele quer primeiro derreter, depois purificar. É um processo difícil. Ele nos derrete, Ele nos molda, Ele nos coloca segundo a sua vontade, não segundo a nossa vontade. Deus é purificador dos filhos de Levi. Isso indica que nós somos uma raça de sacerdotes. Eu e você pertencemos a uma raça de sacerdotes. Eu e você somos adoradores. Aleluia, glória a Deus. Se coloca de pé. Deus nos purifica para de fato encontrarmos o nosso objetivo, que é adorá-lo e viver segundo a sua vontade. Ei, nossa vida precisa ser íntegra para que nossa oferta seja aceitável. Ei, ele diz: eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Ei, a vida precede o culto. Quando o adorador não é purificado, a sua oferta não é aceita. Deus não sente falta de oferta, Deus sente falta de alguém que tem um coração puro e o adora através da sua oferta. Deus não precisa de oferta e dízimo, Ele precisa de pessoas que têm um coração limpo, para que a oferta dessas pessoas sejam aceitas. Ah, mas o valor é muito. Não importa se o coração não é puro. Ah, eu dizimo, eu oferto, mas não importa, porque aquele povo ofertava e dizimava. Mas Deus sente falta dos anos antigos. Ele sente falta do coração puro. Ele sente falta do coração verdadeiro. Ele sente falta do verdadeiro adorador. Não é a oferta que traz a atenção de Deus a você, porque é a sua vida cristã primeiro que tem que proceder o culto. Você não se torna verdadeiro adorador quando entra na igreja. Você é verdadeiro adorador quando sai dela. Porque aqui todos nós estamos fazendo a mesma coisa, só que lá fora temos as nossas vidas, e a nossa vida deve preceder o culto, para nós chegarmos aqui e com um coração aceitável diante de Deus. Ei, o Deus do juízo virá majestosamente. Apocalipse capítulo 1 versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ei, as tribos irão lamentar porque ele de fato veio. Irão lamentar porque diziam: ele não existe. Irão se lamentar porque Deus não existe. Não acredito, mas ele veio. As tribos irão se lamentar porque de fato Deus existe, e quem estava equivocado eram eles. Ei, Lucas capítulo 21 versículo 25 e 28 a 28 diz: e haverá
sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Glória a Deus. Ele virá com poder e glória, e juntos, eu acredito e oro, eu e você levantaremos as nossas cabeças, porque a nossa redenção, aleluias, estará próxima. Deus virá, Ele irá buscar a sua noiva. Ele está aguardando ansiosamente nos buscar. Levantai as vossas cabeças. Não é andar cabisbaixo, não é andar triste, mas andar, apesar da tristeza, com a cabeça em pé, esperando o nosso Redentor que virá. Deus é o Alfa, é o Ômega, Ele é o início e o fim. Tudo nele se fez. Antes do princípio Ele já estava. Nele tudo irá ser concluído, e Ele virá buscar a sua igreja. Apocalipse capítulo 5, versículo 13 diz: então ouvi que toda criatura que há no céu, na terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ele virá. Nem todos terão o privilégio de subir com Ele, mas apesar disso, todo joelho se dobrará, porque não importa se é anjo, se é humano, se é demônio, tudo está debaixo da sua soberania, e todo ser vivo o adorará, porque dele é o poder, a honra e a glória. Ele é o Senhor do universo. Para concluir, Hebreus 10, 23. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel.